Bitcoin, criado em 2008, em plena crise do subprime, por Satoshi Nakamoto, um programador, ou, o mais possível, um grupo de programadores anônimos. Se Satoshi Nakamoto existe, ninguém sabe quem é. Em 2009, a versão inicial do programa foi lançada. A moeda até hoje apresenta alta instabilidade, podendo em poucos meses atingir altas históricas, como quedas expressivas em poucos dias. Mas isso não afeta sua popularidade, que tem crescido durante o pouco tempo de sua existência. Chamado ouro digital, capaz de transformar pessoas comuns em milionários da noite para o dia e colocar em dúvida a existência das instituições financeiras. Os governos, principalmente dos países ricos, começam a ver o Bitcoin como um problema. Veja o caso dos Estados Unidos, um país que há décadas vem ditando a forma de comportamento econômico mundial. Tem a moeda mais importante do mundo, o dólar. Vê no Bitcoin a perda de poder, tanto político como econômico. O atual governo não cansa de dizer que a moeda digital não passa de uma farsa e que só as moedas fiduciárias valem de verdade. Países como El Salvador e República Centro-Africana já adotam o Bitcoin como moeda oficial. Outras nações como Argentina, Venezuela e Nigéria, que sofrem com a inflação e graves crises econômicas. A população usa para se proteger da incapacidade dos governantes e desvalorização da moeda local. A maioria dessas nações dependem de empréstimos do FMI, no caso de El Salvador, já sofreu advertência da Organização Internacional. É perigoso para a estabilidade financeira do país, afirma o FMI. A pergunta que muitos fazem: qual o verdadeiro motivo da criação do Bitcoin? A resposta mais clara é criar uma alternativa descentralizada e segura ao sistema financeiro tradicional. Antes da moeda digital, as transações financeiras eram controladas por instituições financeiras centralizadas, como bancos e governos, significando que as instituições têm controle sobre o dinheiro. E como ele é usado com o Bitcoin, as transações são feitas diretas entre as partes, não há necessidade de um banco. Uma outra explicação: o incômodo de Satoshi. Com os governos usando o dinheiro de impostos para salvar o sistema bancário, só privilegiando os mais ricos. Com isso, prejudicando os mais pobres, talvez isso seja uma maneira muito simples de entender o real significado da criação do Bitcoin, mas uma coisa é certa: mexeu com as bases econômicas mundiais, criando uma espécie de revolução silenciosa. Não há dúvida que nos próximos 10 anos muita coisa vai mudar. O Bitcoin não está sozinho, há cerca de 20 mil moedas digitais. É claro que muitas dessas moedas não sobreviverão ao tempo, vai haver uma limpeza no setor. Como houve na indústria automobilística ou até mesmo no setor da internet, só as mais fortes ficarão, vai haver um enxugamento no setor. A principal é a questão de segurança, e também economia de energia, sendo que o Bitcoin, para ser feito, consome muita energia. É uma das explicações usadas contra o Bitcoin, e seu ponto fraco, o gasto enorme de energia, para minerá-lo. É claro que pode ser um exagero, e uma desculpa que os governos usam para acabar com o Bitcoin. Poderia usar energia limpa, solar e eólica e até mesmo nuclear, diminuindo a questão de energia. Quanto de energia não é usado para minerar ouro e outros minerais? E tem o fato da enorme poluição e o rastro de destruição causado por essas práticas de mineração. Sem falar na contaminação da água. O fato real: os governos, burocratas e políticos estão com medo. Medo de perder o poder, mas acho muito difícil acabar com o Bitcoin. A China já tentou várias vezes e não conseguiu. Talvez estejamos presenciando o surgimento de uma nova maneira de fazer negócios, diminuindo a burocracia, aumentando a liberdade. Uma forma direta, a geração de conhecimento, que talvez seja o mais importante. A ideia não é só a moeda digital em si, é o que vem a seguir,
O número é infinito de possibilidades e geração de empregos.